O Agro em Destaque está aqui hoje recebendo essa visita valorosa do professor Linneu. Embrapa Cerrados, dispensa comentários, um belo currículo e que nos dá a honra de participar do nosso programa. Professor Linneu, o senhor veio a convite do Comitê de Bacias, da região do Formoso do Araguaia. Exatamente, obrigado César e um abraço para os seus ouvintes. Prazer TV estar aqui Araguaia. TV Araguaia, prazer estar com você aqui hoje. Eu vim, o Comitê de Bacias me fez esse convite, eu aceitei de pronto, porque eu acho que o comitê é importante nesse processo aí da organização dos recursos de bacia hidrográfica. Se você pegar a nossa Lei 9433, os comitês de bacias têm um papel importante lá dentro. Mas a sua palestra foi extremamente interessante quando o senhor colocou em confronto a água e o alimento. Qual dos dois é o mais importante? Uma boa pergunta, né? Antes de vir para cá, eu estava pensando como eu iria organizar a palestra e, ao mesmo tempo, eu fui convidado para escrever um artigo para o Correio Brasileiro. Eu pensei em escrever em água e alimento e fui provocado com uma pergunta que eu fiz com uma repórter da outra vez que eu vim aqui no Tocantins e ela estava levantando essa questão da importância da água, que para produzir alimento consome muita água. Eu falei para ela o seguinte: o ser humano pode viver sem muitas coisas, mas não pode viver sem água e alimento. Eu brinquei com ela o seguinte: se tivesse um gestor que tivesse o poder de falar que cada usuário só pode usar 100 litros de água, eu daria 100 litros para você, 100 litros para o outro, 100 litros. Você só pode usar os seus 100 litros. Como que você usaria os seus 100 litros? Eu disse para ela, eu, cidadão Linneu, pegaria uma parte para água de beber e uma parte para produzir alimento. O resto, que eu ia pensar o que ia fazer, até tomar banho, dependendo, não poderia ser tão importante, mas água para beber e para alimento, não tem como você não usar para esses dois, para esse alimento tão crucial, que é alimento, que é importante para a nossa sobrevivência. Então eu coloco os dois no mesmo patamar. Embora a nossa lei priorize, né, a água para dessedentação animal e consumo humano. E a provocação que eu faço, por que não priorizar também para a produção de alimentos? Produção de alimentos. Professor Linneu, o Tocantins é um estado que vem se destacando, tem uma logística boa, tem muita água, chove muito bem, mas tem um debate constante sobre o represamento de águas. Fazer represas, não fazer represas, acumular água, não acumular água. Muita gente com ideologia e uma situação complicada que os produtores vêm sofrendo muito com isso. O senhor acha que a construção de barragens é uma solução para armazenamento de água? É uma das soluções mais interessantes que tem. Eu mostrei minha palestra hoje. No período da chuva, tem muita água e se usa pouca água na agricultura. A cidade não, o banho é o mesmo, isso não muda muito. Mas na agricultura se usa pouco durante a época da chuva e usa muito na época da seca, quando tem pouca água. Então essa água que passa e vai embora, que é mais ou menos 85% e 90%, ela passa para os oceanos. Então essa água é importante retê-la, mas para quê? Para você gerar desenvolvimento social, econômico, para a gente ter isso que a gente tem hoje, que a gente está vivendo aqui em Tocantins. Então as barragens, nesse leque de opções que você tem, é uma das melhores que você pode pensar. Junto com o trabalho de conservação de solo e água, para infiltrar, reter mais água no solo, a questão de recarga, mas as barragens elas são estratégicas. Eu sou um dos grandes defensores de barragem. Não se pode pensar, César, em problema hídrico em um estado como o Tocantins, um estado que chove muito, que não utiliza muito da sua área para a agricultura, pouca área que utiliza. E o Tocantins é estratégico nessa questão de produção de alimento no Brasil e no mundo. Se você pensar na soja hoje, que é a nossa principal commodity, Tocantins é estratégico, no arroz ele é estratégico. Então nós não podemos tirar essa oportunidade do Estado de crescer. E para ele crescer na parte agrícola, ele precisa de água. E tem água no Tocantins. Pois bem, vou lhe fazer uma última pergunta, professor Linneu. O armazenamento da água é importante. O Tocantins tem muita água. Mas não é por isso também que o produtor pode desperdiçar água. Perfeito. Ele precisa também fazer a parte dele. Perfeito. Embora a gente tenha, o Brasil tem mais ou menos aí 12% das reservas de água doce do mundo. É muita água. Mas a água é um bem precioso que se você utilizar ela de forma errada, aqui na parte mais alta,
ela vai faltar para alguém mais abaixo. Por exemplo, onde eu moro em Brasília, no Distrito Federal. Ali tem uma bacia, tem uma bacia hidrográfica que chama Rio Preto, que é afluente do Paracatu, que vai água para São Francisco. O pessoal lá no Baixo São Francisco, Petrolina, aquela região lá, depende dessa água. Então tem que utilizar essa água bem aqui, mas eu tenho que utilizá-la. Você tem que utilizar porque você tem que deixar para os outros. Então o produtor é fundamental. Ele tem que ter essa consciência ambiental, tem que ter essa consciência com o próximo, e se ele não tiver, tem que pensar no bolso dele. Porque para você tirar água de um ponto e levar para o outro, você gasta energia, e a energia hoje está cara. Professor Lineu, mais alguma coisa que o senhor acharia importante colocar e que eu não lhe perguntei? Eu queria deixar uma mensagem. Não tem como o alimento não fazer parte, junto com a água, dentro de uma política de Estado que pense esses dois elementos em conjunto. O Comitê de Bacia está de parabéns. É importante o Comitê de Bacia nesse processo. Por quê? Porque pode chegar um momento que você vai ter que priorizar o uso da água. E quem pode fazer essa priorização são os comitês de bacias. Então a gente tem que ter esse olhar estratégico para a água e para o alimento, sempre pensando no uso eficiente, sempre pensando na possibilidade de você estar deixando água para todos os usuários. Mas na falta, a gente tem que priorizar esses dois usos e o comitê ele é importante nesse processo. Eu lhe disse que era uma última pergunta, mas me passou mais uma aqui e não vou perder essa oportunidade. Algumas pessoas, e são até técnicos, que dizem que a abertura de áreas no Cerrado estão fazendo secar as nossas nascentes. Produzir alimentos no Cerrado vai diminuir a água? Não tem relação nenhuma, gente, entre produção de água e produção de alimento. Essa conversa a gente tem que ter sem ideologias, sem fisiologismo, tem que ser com base científico. Quem mais usa a água que está armazenada no nosso solo é a vegetação nativa. Nós vamos acabar com as florestas por causa disso? Não tem relação entre essa questão de ter agricultura e acabar com a água. Pensando em nascente, a gente tem que proteger as áreas de recarga. Isso é fundamental. Um bom trabalho de conservação do solo, da água. Mas não tem relação entre secar e o uso, crescimento da agricultura. Essa variabilidade da disponibilidade hídrica ela é basicamente função da chuva, que é muito variável. Então tem anos que chove muito, tem muita água. Se chove pouco, tem pouca água. E para isso que vem a gestão de recursos hídricos, para isso que vem os comitês de bacias, por isso que vem as agências de água, para organizar esses usos. E nós, o que a gente pode fazer é subsidiar por meio de informação científica, mas a decisão é da sociedade. Se a sociedade acha que molhar o jardim é mais prioritário que produzir alimento, que assim seja feito, mas que nós temos que pensar que a base das pesquisas que a gente faz é subsidiar. A decisão é da sociedade. Muito bom. Muito obrigado, professor Lineu. E essa é uma mensagem importante, porque antes de começar uma discussão, é preciso estudar, pesquisar, ter conhecimento. O professor Lineu tem uma vasta literatura à disposição de todos aí, né? Isso, tem muita coisa, tudo gratuito, só pegando aí qualquer informação aí com vocês, a gente manda para todos. Muito obrigado.